queridos alunos do primeiro ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura. Meus lindos, hoje é aquela aula que eu fico com friozinho na barriga. E sabe por que eu fico com frio na barriga para falar sobre o tópico que vamos falar hoje? Porque nesta aula eu tenho que falar sobre o maior nome da literatura do Brasil. E quem fala isso não sou apenas eu, são muitos críticos literários, muitos estudiosos que apontam Machado de Assis como o maior nome da nossa literatura. E para mim, meus lindos, não para por aí. Afinal, Machado de Assis não é só o maior nome da literatura do Brasil. É um nome de resistência, é um nome de força, é um nome de garra, é um nome de luta. Um homem que realmente inspira as pessoas. Então, por isso, a partir de agora, eu vou contar um pouquinho sobre a biografia do bruxo do Cosme Velho. Afinal, Machado de Assis era conhecido como o bruxo do Cosme Velho e hoje vocês vão entender o porquê, tá bom? Vamos lá, meus lindos! Machado de Assis, o nome completo dele é Joaquim Maria Machado de Assis, porém, nós falamos Machado de Assis. Ele nasceu em 1839 e ele veio a falecer em 1908. Ele nasceu no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro, e o bairro que ele morava era Cosme Velho, por isso o bruxo do Cosme Velho. Nossa, professora, mas como assim bruxo? Ele fazia feitiçaria, o Machado de Assis fazia, né? Feitiçarias, tudo isso? Depois vocês vão entender o porquê do bruxo, mas vocês já entenderam que bruxo do Cosme Velho é por conta do bairro que ele pertencia, o bairro que ele morava. Machado de Assis, ele era neto de escravos e a sua mãe veio a falecer muito cedo, né? Então ele perdeu sua mãe muito cedo, ele vem de uma família que sofria muito preconceito, afinal ele era mulato e ele era neto de escravos numa sociedade, pessoal, uma sociedade extremamente racista, numa sociedade que ainda respirava, né, as questões ligadas à escravidão, achavam que existiam raças superiores e raças inferiores. Afinal, estamos falando do século XIX, estamos falando da época que aconteceram muitas teorias raciais, como é o caso da sociologia evolucionista. Então, no caso, meus amores, o Machado de Assis acabou, né, vivenciando e sendo vítima de muito preconceito, de muito racismo, de muita discriminação. E isso aconteceu por conta, sim, da sua cor de pele, mas também pela classe social que ele pertencia. Afinal, ele e a família, eles tinham muitas dificuldades financeiras. O Machado de Assis não pôde frequentar uma escola regular. O Machado de Assis, logo pequenininho, quando ele era criança, ele trabalhou em vários empregos, em vários trabalhos informais, como engraxate, pedinte, ajudante, enfim, ele teve que fazer isso para ajudar a sua família, né? Então, o Machado de Assis vem desse seio familiar, né? De um seio familiar com muitas dificuldades financeiras, de um seio familiar que as pessoas olhavam com muita inferioridade, por eles serem ali, descendentes de escravos, de negros. Afinal, o Machado de Assis, gente, isso é importante ficar claro, ele não era branco, né, como muitas propagandas que eu vou mostrar depois para vocês tentam embutir na nossa cabeça. O Machado de Assis era mulato, tá bom? Além disso, o preconceito não parava apenas nessas questões, né, por conta da cor de pele e por conta das questões financeiras. O preconceito com Machado de Assis aconteceu também porque ele tinha epilepsia, ele tinha uma doença, né, que fazia com que a saúde dele fosse muito frágil. E além disso, Machado de Assis era gago, né? Então todas essas questões fizeram com que muitas pessoas olhassem para Machado de Assis como sendo realmente um coitado, como sendo realmente uma praga. Algumas pessoas, né, enxergavam ele como sendo uma praga social, como sendo um verme da sociedade, tá bom? Ele não frequentou, como eu falei para vocês, né, educação formal, porém, meus amores, Machado de Assis sempre teve a característica, o anseio, o desejo de conhecer. Ele tinha a sede, a vontade do conhecimento e ele fez as suas próprias oportunidades. Como assim, professora? Eu fiz aqui um desenho de uma padaria e de uma igreja, prestem atenção.
Ele conheceu um padeiro que falava francês, porque ele era da França. E esse padeiro ajudou Machado de Assis a aprender francês. Então Machado de Assis conseguiu ali, como padeiro, nada de escola de idioma, nada disso, conseguiu, né, fazer as suas próprias oportunidades. Ele viu no padeiro a chance de conhecer um idioma e foi isso que ele fez e aprendeu o idioma. Além disso, por conta de um padre que gostava muito do Machado de Assis, ele conseguiu aprender latim. Então o padre ensinou vários vocabulários, ensinou latim a Machado de Assis. Então por isso que eu falei que o Machado de Assis fez as suas próprias oportunidades. Ele foi e viu ali a chance de conhecer, a chance de aprender. Ele foi apaixonado pela Carolina. Carolina não era daqui do Brasil, era uma portuguesa, era irmã de um grande amigo do Machado de Assis. O ciclo de amigos do Machado de Assis não era muito grande não, viu, meus amores? Porque o Machado de Assis, ele era muito reservado, ele era muito tímido, era muito introvertido. Assim como a Carolina. A Carolina era uma menina, né, muito tímida, por quem ele se apaixonou. E eles ficaram juntos para o resto da vida. Foi o primeiro e único grande amor da vida de Machado de Assis. Eles não deixaram herdeiros, eles não tiveram filhos, porém, eles tiveram a Graziella. A Graziella era uma cadelinha que eles tratavam como uma verdadeira filha. E eu estou explicando isso a vocês porque Machado de Assis, né, ele faz muitas poesias para a Carolina e para a Graziella também, tá bom? Aos 15 anos de idade, o Machado de Assis faz ali vários sonetos. Para quem não se lembra da estrutura dos sonetos, sonetos possuem 2 quartetos e 2 tercetos. Os sonetos possuem uma estrutura rígida e muito complexa para escrever. E o Machado de Assis, aos 15 anos de idade, realmente impressionou ao fazer sonetos tão complexos, sonetos tão completos e que realmente despertaram a curiosidade, né, nas pessoas que leram, tá bom? Aos 17 anos de idade, ele conseguiu um trabalho na imprensa nacional. Na imprensa nacional, meus amores, Machado de Assis conseguiu ter voz, conseguiu ler, né, tudo que estava sendo, né, mostrado ali pelos repórteres, conseguiu ler várias reportagens, conseguiu corrigir várias reportagens. Então, este emprego foi muito importante na carreira de Machado de Assis. Além disso, né, ele acabou sendo convidado para fazer matérias ali numa revista chamada O Espelho. Então, olha só, meus amores, olha como ele era talentoso. Ele era mulato, numa sociedade extremamente racista, numa sociedade que realmente não escondia o seu racismo, mostrava e falava abertamente sobre o racismo. E ele conseguiu, né, por conta dos méritos dele, por conta do talento, do sucesso, da capacidade que ele possuía, né, grandes oportunidades de emprego. Mas isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque Machado de Assis realmente sempre foi aquela criança, desde pequenininha, né, que queria conhecer, que queria saber, que queria estudar. E ele não ficou limitado a nenhum problema social, ele não ficou limitado a nenhum problema na vida pessoal. Ele correu atrás com muita determinação, com muito foco, né, e sendo, né, essa grande referência, ficando como sendo, na minha opinião, né, o maior nome da literatura e um dos maiores exemplos como pessoa, como ser humano, certo? Vamos lá, agora nós vamos falar a respeito das publicações. Em 1861, nós temos ali o primeiro nome, né, que Machado de Assis acaba estampando em vários livros. Por quê? Porque em 1861, ele acaba fazendo a tradução deste livro, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Esse livro foi traduzido por Machado de Assis. Então, isso é interessante para que vocês entendam. Isso foi muito importante, porque mostrou que ele realmente tinha uma capacidade muito grande. Ele, além de corrigir muitos textos, como ele fez na imprensa nacional e como ele fez, né, muitas matérias para a revista O Espelho, né, ele teve a oportunidade, ele teve o privilégio de traduzir essa obra, que era uma obra assim, importantíssima, uma obra, né, que teve realmente
realmente muita luz, muito sucesso, muita fama nessa época. E o nome do Machadão estava lá neste livro. O livro dele, autoral, com a história dele, foi Ressurreição. Então, a primeira obra publicada, né, por Machado de Assis, a primeira obra que ele realizou, não a tradução, tá, gente? Ele realizou essa obra, foi Ressurreição. Então, em 1872, o Machadão, o bruxo do Cosme Velho, faz Ressurreição. E agora, meus amores, antes da gente falar, né, e justificar o porquê que muitos críticos literários colocam Machado de Assis como sendo o maior nome da literatura do Brasil, antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de explicar o apelido, né, do Machado de Assis. Por que o Machado de Assis era conhecido ali como o bruxo do Cosme Velho? Cosme Velho, nós já sabemos que era o bairro que ele morava lá no Rio de Janeiro. Agora, por que será que ele era o bruxo? Gente, isso é muito interessante. Por quê? O Machado de Assis, ele tinha uma letra que era péssima, uma caligrafia que era horrenda, né? Ele mesmo brincava e falava que ele não conseguia muitas vezes, né, entender o que ele havia escrito. Vários de vocês vão se identificar com o Machado de Assis agora, né? E aí, o que acontecia? Ele fazia muitos rascunhos, ele recebia também muitas cartas e ele sempre ateava fogo, ele sempre, né, queimava tantos papéis, tantos rascunhos, tantas cartas que ele recebia. Porque o Machado de Assis, gente, diferente de muitos escritores que depois da fama mudam completamente e mostram ali outros valores, Machado de Assis continuou tendo uma vida muito simples, continuou pertencendo ao mesmo ciclo que ele pertencia, né? E por isso que ele acabava queimando, né, todos esses relatos, todos esses rascunhos, todas essas cartas, porque ele não tinha muito espaço para guardar tudo isso. Então as pessoas que passavam ali em Cosme Velho, né, no bairro, sempre tinham fogo, né? Sempre tinha uma fumaça indicando que algo estava sendo queimado. E o que estava sendo queimado eram todos esses, né, rascunhos, todas essas cartas que o bruxo do Cosme Velho acabava queimando. Por isso, né, esse apelido e esse jeito de conhecer Machado de Assis. Além disso, gente, outra curiosidade antes de nós falarmos sobre a obra, eu poderia aqui falar muitas coisas, gente. Vocês já viram o quanto, né, eu admiro essa força, essa luta, essa história que Machado de Assis, esse legado que Machado de Assis deixou para nós, né? Um legado não só na literatura, mas um legado de história de vida. O Machado de Assis, meus amores, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E como ele sempre foi muito humilde, como ele nunca quis fama, nunca teve essa ganância por conhecer, por saber, ele fez o quê? Ele não quis a primeira cadeira, nada disso. Né? Ele não quis ser o foco, né? Ele não queria ter o foco todo para ele de jeito nenhum. Machado de Assis não era essa pessoa. Machado de Assis queria escrever, ele conhecia muitas questões relacionadas às altas classes por conta de Carolina, né? Então, olha eu apontando aqui, né? Por conta de Carolina, que pertencia, né, e conhecia essa classe mais alta, então ele conhecia e ele relatou muita hipocrisia dessas classes mais altas da sociedade exatamente por esse contato. Ele era muito observador, ele era aquela pessoa bem quietinha, bem tímida, bem introvertida, mas aquela pessoa que estava reparando tudo o que estava acontecendo, tá bom? E agora vamos falar o porquê que Machadão é considerado como o maior escritor do Brasil por muitos críticos literários, tá, gente? Por que, né, para esses críticos literários o Machado realmente foi o maior escritor? Ninguém superou Machado de Assis. Meus lindos, ninguém superou até hoje Machado de Assis, porque Machado de Assis permeou ali diferentes escolas literárias, escreveu de diferentes formas, escreveu em diferentes estilos, teve uma criatividade, uma sensibilidade, uma criticidade, uma acidez que poucos chegaram perto. Então, Machado de Assis, ele não tem uma definição. Como assim, professor, uma definição? Se nós pensarmos em vários escritores, nós conseguimos definir, né? Então, tal escritor foi o grande representante da literatura quinhentista. Tal representante foi tal autor que teve ali um grande foco no barroco, né? Como, por exemplo, Boca do Inferno, né? Que nós vimos. Enfim, aqui não. O Machadão, meus amores, ele não tem apenas
apenas um estilo. Machado de Assis tem uma capacidade, uma habilidade linguística tão grande que a gente não consegue definir e limitar em apenas uma escola literária, em apenas um estilo. Além disso, Machado de Assis fez conto, fez crônica, fez romance, fez poema, fez poesia. Isso mostra a versatilidade e a capacidade linguística que Machado de Assis tinha. Vamos falar, hoje sobre a primeira e a segunda fase, mas não pensem que Machado de Assis foi apenas representante do romantismo e do realismo do Brasil. Não, Machado de Assis, como eu expliquei para vocês, permeou diferentes escolas literárias. E hoje o nosso foco serão essas duas escolas literárias, porque é isso que nós estamos estudando, tá bom, lindos? Então a primeira fase, como está escrita ali na apostila de vocês, foi a fase romântica. A fase romântica de Machado de Assis é aquela fase em que nós temos ali os personagens muito previsíveis, os personagens, muito marcados, aquele dualismo que eu falei pra vocês, ou seja, ou é bonzinho ou é malzinho, Então, ou a minha protagonista é um amorzinho ou ela é uma vilã, Então, nós não temos pessoas com características normais, ou seja, repletas de defeitos e qualidades como nós somos. Ninguém é 100% qualidade, Ninguém é 100% bonzinho o tempo todo. Então, por isso que essa primeira fase romântica do Machado de Assis vai assinalar muito essa questão, dos defeitos versus qualidades. Além disso, nós teremos subjetividade, assim como nós falamos. Apesar do Machado de Assis ter seu próprio estilo, que ele era muito direto, o Machado de Assis, ele tem uma linguagem mais direta, muito mais direta, diferente de muitos escritores, que vão perambular ali muitos vocabulários para tentar expor um sentimento. Machado de Assis não precisa de muitas palavras, não. Machado de Assis escreve em poucas palavras e consegue realmente tocar nosso coração, tocar nossa alma. Então, em relação à primeira fase romântica do nosso Machado de Assis, uma das grandes características são aquelas que nós estudamos, A questão dos personagens serem muito retilíneos, A gente não tem grandes surpresas aqui no romantismo. Algumas de suas várias obras românticas foram Helena, A Mão e a Luva e Ressurreição. Ressurreição é uma obra romântica do Machado de Assis, tá bom? Vamos para a segunda fase. A segunda fase é a fase realista. É a fase que Machado de Assis vai ser ácido, vai ser crítico, vai ser reflexivo, vai colocar a mão na ferida e falar: acorda, sociedade brasileira, vamos ver o que está acontecendo aqui. Nessa segunda fase realista, nós teremos algo muito interessante, Além de todas as características que eu já citei para vocês a respeito do realismo, linguagem objetiva, um racionalismo muito grande, então não tem aquela coisa de meu Deus, estou morrendo de amor, nada disso, É a busca por mostrar o que estava realmente acontecendo na realidade. Mas além de todas essas características que nós já falamos a respeito do realismo, eu preciso destacar a questão da metalinguagem. O que é a metalinguagem? É o que o Machado de Assis faz e ama fazer. E eu falo no presente, tá, meus amores? Porque a obra continua e permeia, no nosso dia a dia. A obra continua viva na nossa sociedade, nos nossos corações, na nossa memória. Então, por isso que eu gosto, e eu destaco sempre no presente. Porque Machado de Assis está aí, está nas escolas, está nas nossas casas. E para quem leu, alguma obra de Machado de Assis, eu tenho certeza que essa obra ficou na memória, ficou no coração. Por isso que eu falo no presente, tá bom? A metalinguagem, gente, é quando ele dialoga com o leitor, ou seja, essa coisa que a gente começa a ler o livro e ele fala: olá, querido leitor, o que você acha disso? Então ele está interagindo com a gente. Isso é fantástico, isso é brilhante. Parece que nós estamos ali sentados conversando com Machado de Assis, Então ele coloca a gente dentro dessa história, ele dialoga, a gente se sente pertencente a toda essa narrativa. É fantástico. Em breve vocês vão ler muitos contos machadianos e vocês vão ver como ele provoca essa sensação que parece que a gente é amigo de Machado de Assis, parece que ele está ali com a gente conversando, tá bom? Uma obra, que marcou, que eu já falei para vocês, o realismo no Brasil, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas.
né? Então essa obra foi a obra que marcou um realismo aqui na nossa terra. E nós temos, né, Dom Casmurro com a Capitu e os olhos de ressaca que ela possuía para falar, para colocar mais uma vez aquela temática, né, que foi tão trabalhada pelos autores, escritores realistas, que foi a traição. Porém, Machado de Assis, diferentemente de vários escritores realistas, ele não deixa claro se a Capitu traiu ou não traiu seu marido. Então vocês vão precisar ler com muita atenção, né, e ver ali o que vocês acham, qual é a teoria de vocês, qual é a hipótese levantada por vocês. Por isso que essa é a maior dúvida da literatura, porque o nosso Machadão conseguiu costurar tão bem essa história que até hoje as pessoas fazem muitos debates ali e não tem como passar, né, sair do ensino médio sem ler Dom Casmurro, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero, né, que eu tenha conseguido passar um pouquinho do respeito, do amor, nossa, da admiração. São tantas palavras, né, que eu poderia listar aqui ao falar sobre Machado de Assis, que eu espero de coração que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho sobre a importância desse escritor e dessa pessoa, né, como história de superação, como um grande exemplo de vida. Certo, meus lindos? Agora voltem para a aula para vocês esclarecerem as dúvidas de vocês, por favor. Beijo!